Brasil condecora Ngulane Bacacossa com Ordem de Rio Branco. Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal. Dois grupos de assaltantes que vêm aterrorizando pessoas nas viagens de Moçambique para a África do Sul estão a contas com a polícia. O comandante-geral da PRM disse hoje que a polícia está a coordenar com as autoridades sul-africanas para estancar os assaltos. Este vídeo mostra o modus operandi de grupos de assaltantes que nos últimos tempos vêm vitimando pessoas durante viagens no percurso Moçambique-África do Sul. Aliás, além deste vídeo, circulam fotos nas redes sociais, dando conta que parte dos assaltantes foram abatidos na vizinha África do Sul. Bernardino Rafael não confirma esta informação, mas avança que 2 grupos dos assaltantes estão detidos. Há casos esclarecidos em que alguns são quadrilhas mistas que envolvem moçambicanos e sul-africanos de alguns assaltos em cujo os autores já estão a contas com a polícia. Falando no encontro que manteve com transportadores, mesmo para abordar a questão dos assaltos, Bernardino Rafael apelou ao reforço da segurança, até porque parte dos assaltantes entram nos transportes em Moçambique disfarçados de passageiros. Registar os passageiros a partir das terminais, dos sítios onde partem os carros para o destino. E para a Polícia da República de Moçambique, o que estamos a fazer é coordenar com os sul-africanos para poder termos uma segurança forte com os nossos cidadãos que entram com os seus transportes na África do Sul a partir da fronteira até onde eles chegam de descarregar os passageiros. As medidas estão traçadas e daqui em diante é só operacionalizar. Houve um assalto de um autocarro de transporte luciano e houve um assalto de transporte de uma empresa sul-africana que é a Intercape e vários transportadores moçambicanos de minibus que foram também reportados aqui oficialmente. O encontro entre o comandante-geral da PRM e transportadores serviu também para discutir a situação dos acidentes de viação. Só nos primeiros 6 meses deste ano foram registados mais de 800 acidentes durante viagens para fora do país, resultando na morte de mais de 100 moçambicanos. O ministro do Interior, Basílio Monteiro, diz que não há nenhuma orientação política para que as forças de defesa e segurança impeçam os partidos políticos de exercer as suas atividades políticas. Monteiro diz que todos devem participar em pé de igualdade e prometeu investigar as denúncias da Renal. Não há nenhuma orientação política nessa perspectiva. Pelo contrário, os apelos são no sentido de criar um ambiente em que todos os atores participem ativamente deste processo. Ouvimos esta comunicação e a nós interessa aprofundar, mas politicamente falando, todas as forças estão orientadas para viabilizar e facilitar que todos os atores participem em pé de igualdade e em ambiente de festa. Cada facto exige uma atenção diferenciada. Então, é por isso que estamos num processo de averiguação. Mas sublinho, o comando que nós demos é que permitam que as forças participem ativa neste processo. O ex-assessor da antiga ministra da Justiça foi condenado a uma pena de 11 meses de prisão, convertidos em multa, correspondente a 6% do salário mínimo pagos diariamente. Luís Cesarilo é acusado de abuso de funções por facilitação de visto a uma cidadã que pretendia viajar para o Brasil, ou melhor, que chegou a viajar para o Brasil. Trata-se de Luís Cesarilo, ex-assessor da Ministra da Justiça e docente universitário, que foi acusado de abuso de funções e por prestar falsas declarações diante de entidades públicas. O réu teria solicitado um visto de entrada para o Brasil
a Eunice Temba, por sinal sua amiga há mais de 20 anos, como sendo técnica superior do Serviço Nacional Penitenciário, que pretendia realizar uma viagem de estudos e troca de experiências naquele país. Ou seja, Eunice Temba viajou com todas as despesas pagas pelo Estado indevidamente. Esta sexta-feira, o coletivo de juízes da 2ª secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal Canfumo, presidido por Helena Osvaldo, condenou um réu a uma pena de 11 meses de prisão, que poderão ser convertidos em multa, que corresponde a 6% do salário mínimo, pagos diariamente durante o período em que vigora a pena. Feitos os cálculos, o condenado terá de pagar cerca de 75 mil meticais, valor que não chega a cobrir as despesas pagas na viagem de Eunice Temba. Insatisfeito com a sentença, Luís Cesarilo diz que vai recorrer da decisão, pois considera infundados os argumentos do tribunal para dar o veredito final. Não quero dizer se é injusta ou justa. Nós vamos recorrer, não é? A prática está aí. Vão buscar as provas de que eu assinei, vão buscar as provas de que eu voltei, vão buscar as provas de que há um despacho que diz que eu sou chefe do gabinete. Então, se vocês tiverem essas provas, condenem-me. Só isso. Luís Cesarilo é membro fundador do Núcleo de Pesquisa de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa da Universidade Camilo Castelo Branco e já foi assessor do Ministro da Educação e Cultura. Moçambique aumentou a produção mineira em 50% no primeiro semestre, quando comparado com o igual período do ano passado. Por outro lado, a geração de energia no país registrou uma ligeira queda. É uma informação que foi tornada pública no encerramento do Conselho Coordenador do Ministério dos Recursos Minerais e Energia. O vice-ministro do Pelouro fez saber que a produção do setor mineiro está em queda este ano, se comparado com o ano passado. Teve um aumento de 50% comparativamente ao período homólogo de 2017, sendo particularmente destacável o peso do carvão mineral, areias pesadas e dos rubis. Curiosamente, a Autoridade Tributária de Moçambique revelou recentemente que a indústria mineira reduziu a sua contribuição fiscal em 42,44% no primeiro semestre do ano, quando comparado com o ano passado. Por outro lado, a geração de energia registrou uma ligeira queda nos primeiros 6 meses de 2018, quando comparados com o mesmo período de 2017. Na energia elétrica, constatamos um decréscimo na geração em cerca de 0,89%, comparativamente ao período homólogo do ano transato, em consequência do déficit hidrológico que se tem verificado na bacia do Zambeze, resultado na produção condicionada de energia na central de hidroelétrica de Caurabaça, a principal fonte de energética do nosso país, que presentemente representa 60% da energia que é consumida no país. Foi também com grado que registramos que cerca de 30% da energia consumida é resultante do gás natural, representando um ganho substancial naquilo que é a nossa matriz energética. Em termos de deliberações, o Ministério dos Recursos Minerais e Energia quer fortificar as inspeções no setor. É imperativo acelerar o processo da automatização da inspeção geral do nosso Ministério. Devemos, igualmente, priorizar o exercício legal da exploração mineira de pequena escala e artesanal e implementar o processo de regulamentação sob a recompensa prevista na Lei de Minas. Na reunião, também foi decidido que o país precisa de investir na formação de pessoas em matérias de recursos minerais e energia para garantir o uso racional destes recursos. O Banco Mais vendeu 48% das suas ações para Bison Capital Financial Holding de Hong Kong por 12 milhões de euros, o equivalente a 480 milhões de meticais. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, confirmou o negócio. Zandamela foi um homem de poucas palavras para confirmar o negócio de venda de ações do moçambicano Banco Mais para Bison Capital Financial Holdings de Hong Kong. Claro que temos que ter conhecimento sobre o regulador, não pode acontecer. Não só temos conhecimento, temos que autorizar. Confirma que essa transação não teria acontecido sem a nossa autorização. Dados indicam que a Bison Capital Financial
adquirir 48% de capital do Banco Mais, depois de ter realizado uma injeção de 480 milhões de meticais na instituição financeira. A gestão do Banco Mais vai ser feita pela Bison Capital e pela Geo Capital, mantendo-se na administração Luís Almeida, da empresa portuguesa que dirige o banco desde 2014. A Geo Capital investiu no Banco Mais, anteriormente conhecido como Banco Chuma, em 2014, através de um aumento de capital que na altura foi também subscrito pelo fundo de investimentos tunisino Afsinvest. São sócios do Banco Mais, para além da Bison Capital, a Geo Capital, a Afsinvest, Gildo dos Santos Lucas e a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade. Visitantes atribuem nota positiva à 54ª edição da Feira Internacional de Maputo, que decorre em Ricacha, distrito de Marraquene. As notas variam entre 8 a 9, numa escala de 0 a 10. Há 2 dias do término da 54ª edição da Feira Internacional de Maputo, os visitantes já fazem o seu balanço. Ao fim de 4 dias do certame, a nota é positiva, embora haja quem ache que a edição passada foi melhor. Acho que em relação ao ano passado, para mim o ano passado esteve melhor que este. É mais ou menos por aí que eu daria 9. Opinião diferente da maioria, curiosamente homens que destacam entre vários pontos a organização da feira. Acho que essa feira está a superar as expectativas em relação às outras passadas, está muito bem organizada e os expositores estão ligeiramente bem preparados em relação a outras vezes, de 0 a 10, 9. Está tudo a correr bem neste exato momento. A nível daquilo que são as empresas, né? Estamos a ver grandes exposições, várias, né? Exposições, tudo interessante e é positiva. Bom, está claro que nem tudo está exatamente a 100%, mas talvez uns 8 por aí. Fora do pulsar dos visitantes, os expositores deixaram ficar as suas inovações tecnológicas. Destaque vai para a área da segurança privada no transporte de valores. Assim, trouxemos uma grande novidade, uma inovação. A mala contém aqui uma chave, um dispositivo, que é esta. A mala está acionada e eu retiro a chave. O produto já tem aceitação no mercado e é muito requisitado pelos bancos comerciais, disse a representante da empresa SS. Já estamos no mercado, trabalhamos com a maior parte dos bancos e o feedback é positivo. Estamos a nível nacional. Da segurança monetária, vamos a projetos de renda de pequenos agricultores de Inhassoro, na província de Inhambane. O projeto é promissor, já passamos a trabalhar com um outro sistema de irrigação que é gota a gota e as famílias produzem, cada família tem uma parcela, tem 8 parcelas onde dedica essas todas as culturas em causa. E temos um mercado também que é a cozinha da Sazolo, a empresa de catering adquire os nossos produtos em 70%. E temos o terceiro mercado, que são os hotéis, os restaurantes e alguns indivíduos marchantes. O projeto é financiado pela multinacional Sazol, que tem vindo a prestar assistência a várias iniciativas comunitárias. A MOS Innovation Lab procura na Feira Internacional de Maputo empresas focadas na segurança alimentar, com vista a participar da Conferência Nacional de Agronegócio, a realizar-se em outubro próximo na cidade de Maputo. No âmbito da troca de experiências e criação de parcerias na 54ª edição da Feira Internacional de Maputo, que decorre desde o passado dia 27 no distrito de Marraquene, a MOS Innovation Lab caça pequenas e médias empresas inovadoras viradas ao agronegócio com o objetivo de oferecê-las a devida incubação. Isso significa que procuramos projetos e empresas inovadoras que têm a ver com a cadeia agroalimentar. Então, tudo que leva um produto do campo até a mesa, para garantir a segurança alimentar do país. Em procurarmos essas empresas ou esses projetos, organizamos eventos e competições, da qual a maior é a iniciativa Future Agro Challenge, que é a maior plataforma a nível global para encontrar inovadores na área
do agronegócio, basicamente. Para além de identificar as empresas ligadas à segurança alimentar, a organização pretende levá-las à Conferência Nacional de Agronegócio, que terá lugar em outubro próximo. Para tal, estão abertas as inscrições até 6 de setembro. Tem dois objetivos principais. O primeiro é dar exposição e visibilidade a todas as empresas inovadoras que serão selecionadas para a fase final do Future Agro Challenge. Mas também vamos para as universidades, onde queremos propor a jovens de olhar para o agronegócio como uma oportunidade de carreira, como uma oportunidade onde ser empreendedor, estabelecer empresas competitivas que têm a oportunidade de crescer, não só nos mercados nacionais, mas também levar Moçambique além fronteiras. Pelo menos 2 empresas nacionais ligadas à segurança alimentar começaram no ano passado a explorar o mercado internacional com o apoio desta instituição. O Instituto Nacional do Turismo quer mais cidadãos nacionais a apostar no setor doméstico e, para o efeito, está a identificar os pontos turísticos mais acessíveis ao bolso do cidadão e a criar pacotes mais atrativos aos nativos. São todos os espaços verdes onde é possível conjugar belezas das árvores, do reino animal e das praias. Estes são alguns dos atrativos que a Ponta Malongane, em Maputo, tem para oferecer, sobretudo aos jovens, principal foco desta instituição. Nós estamos a identificar pontos, vamos identificar locais que sejam propícios à prática do turismo doméstico. Escolhemos neste caso esta rota, que parte da Cordilheira dos Libombos até a Costa dos Elefantes. Portanto, estamos a demonstrar que neste espaço existem potencialidades extraordinárias para a prática do turismo doméstico. Este é um dos empreendimentos escolhidos pela nova iniciativa do INATUR para atrair a população das imediações através de pacotes específicos. O que a gente quer fazer é incentivar o turismo doméstico, queremos criar pacotes para o nacional. O sentimento que tem é que nesta zona aqui da Ponta Douro, Ponta Momolo, Ponta Douro, os preços são altos e são sítios de luxo. Nós queremos mostrar que, afinal de contas, o complexo turístico da Ponta Malongane não tem nada disso, é completamente diferente. Consegue acomodar qualquer tipo de nível em condições financeiras. O Parque de Malongane já pertenceu a um gestor privado, mas desde novembro de 1995, que é gerido pelo Instituto Nacional do Turismo. De 2010 a 2018, a Reserva Especial de Maputo recebeu pouco mais de 4.000 animais de diferentes espécies, com principal destaque, ou melhor, com destaque para zebras, boi-cavalos e girafas. O objetivo é garantir uma maior afluência de turistas. São paisagens como estas que saltam à vista quando visitamos a Reserva Especial de Maputo. Apesar de nacional, a riqueza paisagística ainda não é desfrutada por muitos moçambicanos. A Reserva de Maputo tem um mercado de emissores muito grande de turistas, a África do Sul, que está no topo da emissão do turista, e segue Moçambique. É uma alegria para nós, moçambicanos, ocupar a segunda posição em termos de emissão de turista para a área de conservação. Mas estamos nesse caminho. E de janeiro a julho, a reserva recebeu 6.690 e tal turistas. Para atrair o turista nacional, foram reduzidos os preços, introduzidos pouco mais de 4.000 animais na Reserva Especial de Maputo. Dentre elas, zebras, boi-cavalo, girafas, impala, facoceiros e entre outros. Esses animais estão a multiplicar, o habitat é muito bom para eles e não há nenhum passo que o turista entra e sai sem ver animal. Vê muitos animais. Estamos muito felizes por conseguirmos satisfazer os nossos visitantes. A flora e a fauna fazem parte dos grandes atrativos desta instituição, mas há também um potencial para os recursos marinhos. O setor privado quer ser mais envolvente no processo de criação de leis sobre tecnologias de informação e comunicação, com o objetivo de melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos. Os empresários apresentaram esta preocupação hoje em Maputo, num seminário sobre a matéria.
O setor privado e o governo reuniram-se na manhã desta sexta-feira em Maputo, no primeiro seminário de reflexão sobre a contribuição do setor privado na implementação dos projetos de reforma do setor público para a melhoria da prestação de serviços ao cidadão. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, considera que estão a ser dados passos importantes rumo à sociedade de informação, mas pede que os empresários sejam mais envolvidos no processo. Faz exatamente 2 dias que estivemos reunidos com a entidade reguladora do setor para discutir esta matéria. E apesar de entendimentos, alertamos o regulador da necessidade de maior envolvimento do setor privado no processo de definição destes instrumentos através de ações concertadas nas fases de planificação para que não exija ao empresariado intervenções extemporâneas ou sob pressão de tempo. Através do Ministério da Ciência e Tecnologia, o governo assegura que há espaço para se desenvolver trabalhos conjuntos. Este encontro é uma grande abertura, como notou, estão outros setores, não só o Ministério da Ciência e Tecnologia, estão outros setores que implementam projetos na área. Vai contribuir para a melhoria do ambiente de negócio, em particular na área de tecnologia de informação e comunicação. E desse encontro, talvez no fim, podemos dizer o que é que podemos fazer para melhorar essa interação. Prevê-se que este seja o primeiro de muitos encontros entre o setor privado e o governo, com o objetivo de encontrar soluções ligadas aos problemas do setor de tecnologias de informação e comunicação. Está a ver o Jornal da Noite da STV. Saímos a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com melhor de informação. Até já. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário desafiou hoje os estudantes recém-licenciados pela Universidade Naxingueia a estarem preparados para passar pelo crivo do mercado de trabalho que se tem mostrado cada vez mais competitivo e exigente. Cerca de 60 licenciados em vários cursos foram lançados esta sexta-feira para o mercado de trabalho através da segunda cerimônia de graduação da Universidade Naxingueia na província de Maputo. Na ocasião, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário disse que a cerimônia de graduação simboliza a premiação do esforço e dedicação empreendidos por cada um dos estudantes e desafiou-lhes a se prepararem para o mercado de trabalho. Na atual dinâmica do mercado de trabalho, vingam os que mostram qualidade, os que sabem aplicar com criatividade, como aqui foi dito, o que aprenderam, convertendo o conhecimento adquirido em prol da melhoria das condições do bem-estar da sociedade. O reitor da universidade recomendou aos estudantes a usarem de suas competências com vista a garantir o desenvolvimento do país. Envolvidos 5 anos de muito trabalho, a população estudantil da UNA cresceu de 140 na sua fase inicial para 535, dos quais 240 são homens e 295 são mulheres. Os estudantes dizem estar preparados para enfrentar os vários desafios do mercado de trabalho. O desafio é imenso para os que ainda procuram, mas para mim é simplesmente uma consolidação, porque sou funcionária mesmo. Eu já estou preparado para responder à demanda daquilo que a sociedade quer. O Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica na província de Maputo ofereceu um estágio profissional aos melhores estudantes do curso de Direito. Cerca de 86 mil crianças do primeiro ciclo das províncias da Zambésia e Nampula poderão saber ler e escrever até outubro de 2019. A iniciativa enquadra-se no programa Eu Leio, do Centro de Aprendizado e Capacitação da Sociedade Civil. Trata-se de um programa iniciado em 2014 e com duração de 4 anos, cujo objetivo é contribuir para melhores resultados de leitura no fim do primeiro ciclo do ensino primário. Já a caminho da sua reta final, o Centro de Aprendizado e Capacitação da Sociedade Civil reuniu esta sexta-feira em Maputo para fazer o balanço preliminar do programa.
Segundo o gestor do projeto, o mesmo já está a ter resultados positivos, a avaliar pelo que foi estabelecido no início do projeto. Estamos muito bem avançados, porque primeiro conseguimos ultrapassar aquilo que era a meta até a altura que se fez a avaliação do meio termo. Nós tínhamos uma percentagem para alcançar até 15% no terceiro ano do projeto, quando se fez a avaliação do meio termo, e nessa altura já estávamos a andar em 48,7%. Então, para nós os resultados são encorajadores. Com um investimento de cerca de 4 milhões de dólares, acredita-se que no fim, mais de 86 mil crianças envolvidas no projeto poderão saber ler e escrever. Eu creio que sim, porque do último levantamento que nós fizemos, tendo em conta que temos mais próximo ano, ok? Faltavam-nos cerca de 3 mil crianças e nós cobrimos em média dos novos ingressos que por ano, cerca de 17 mil crianças. Então só tínhamos uma diferença de 3 mil crianças e temos cerca de um ano para fechar o projeto. Então vamos cobrir. O programa Eu Leio cobre cerca de 7 distritos das províncias da Zambésia e Nampula. Vamos olhar o mundo. O Fundo Monetário Internacional apoia o plano da África do Sul de expropriação de terra sem indemnização, desde que o mesmo seja transparente e baseado na Constituição. O plano de expropriação de terra sem indemnização, conduzido pelo governo sul-africano, começa a receber apoio de alguma parte da comunidade internacional. Esta quinta-feira, o Fundo Monetário Internacional manifestou seu apoio à reforma da terra, desde que a mesma seja transparente e em acordo com a Constituição. O representante do FMI na África do Sul acrescentou que o plano da expropriação devia ser mais cauteloso a questões de produção agrícola para não colocar em risco a segurança alimentar. Ainda esta semana, a primeira-ministra britânica Theresa May, que esteve de visita na África do Sul, também manifestou seu apoio à reforma da terra. No lado contrário, está Donald Trump, presidente norte-americano, que se mostrou preocupado com o plano da expropriação da terra e sob domínio da minoria branca, tendo já pedido o secretário do Estado para estudar de perto a reforma de terra e supostas mortes de fazendeiros brancos. O governo sul-africano reagiu às palavras de Trump, dizendo que não há motivos para alarme, pois será pacífico todo o processo de expropriação da terra e sob domínio da minoria branca para a maioria negra em desvantagem. O alto comissário da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos reclama do silêncio do mundo perante protestos violentos em Nicarágua que já causaram mais de 300 mortos. A repreensão e a retaliação contra os manifestantes continua em Nicarágua, enquanto o mundo fecha os olhos. A violência e a impunidade dos últimos 4 meses expuseram a fragilidade das instituições do país e do Estado de Direito e criaram um clima de medo e desconfiança. Disse Zeid Al-Hussein, alto comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos. Os protestos em Nicarágua foram, pela primeira vez, desencadeados pelos anunciados cortes nas pensões. Meses de protestos antigovernamentais provocaram uma das piores crises políticas da história de Nicarágua. O relatório da ONU diz que mais de 300 pessoas foram mortas e 2.000 ficaram feridas. Mas o presidente de Nicarágua, Daniel Ortega, rejeita quaisquer pronunciamentos da ONU. Donald Trump ameaça retirar os Estados Unidos da América da Organização Mundial do Comércio pelo facto desta instituição ter permitido que a Europa e a China retalhassem as altas taxas alfandegárias norte-americanas. O presidente dos Estados Unidos ameaça deixar a Organização Mundial do Comércio se a organização não mudar o seu comportamento em relação à maior economia do mundo. Donald Trump diz que a organização tem sido injusta para com os Estados Unidos. Trump não gostou do fato de a Organização Mundial do Comércio ter autorizado a subida de tarifas a produtos norte-americanos da parte de vários países. A medida, aplicada pela União Europeia e pela China, foi uma resposta ao aumento de tarifas sobre importações de aço e o ferro imposto pelos Estados Unidos. Para Washington, as medidas de retaliação são ilegais, pelo que apresentou uma queixa perante a OMC. Ao deixar a Organização Mundial do Comércio, os Estados Unidos terão a contribuir para a ruína de um sistema de comércio global que ajudaram a criar.
Vamos a esta altura olhar para o estado de tempo para as principais cidades moçambicanas. A capital do país irá registrar amanhã uma máxima de 32 graus e uma mínima de 15, 30 graus de máxima para Xai-Xai, 16 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 19. No centro do país, Tete, 33 de máxima e 19 de mínima, 27 de máxima para Chimoio e 14 de mínima, 27 também de máxima para Beira e 18 de mínima. Climane irá registrar uma máxima de 29 graus e uma mínima de 19. No norte, estamos ainda no centro, pulamos a esta altura para o norte, insistência para o norte do país, porque já olhamos para o centro. Lixinga irá registrar uma máxima de 23 graus e uma mínima de 12, 29 de máxima para Pemba e 21 de mínima, 29 graus de máxima para Nampula e 19 de mínima. Intervalo, até já. Previsão do tempo é-lhe oferecida pela Indico Seguros. Bem-vindos de volta ao jornal. A esta altura vamos lançar um olhar ao desporto. A equipa sénior masculina da Politécnica recebeu ontem medalhas de bronze e o cheque no valor de 100 mil meticais, fruto da conquista do terceiro lugar na Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. Os estudantes venceram o Costa do Sol por 65-57 no jogo de atribuição do terceiro lugar. Mesmo depois de ter perdido 4 jogadores importantes que pertenciam à primeira linha da equipa, nomeadamente Jonas Faduco e Francisco Braga para o Costa do Sol, Inélcio Chiri e Dércio Mula para o Ferroviário de Maputo, a Politécnica conseguiu estar entre as 3 melhores equipas do país. Sentimento de muita alegria, satisfação. Foi uma época recheada para nós. Não é habitual nós ganharmos 2, 3 troféus. É normal o Ferroviário ganhar tudo. A satisfação e também de responsabilidade, né? Porque as pessoas passam a olhar para nós com outros olhos e com mais exigência. E temos que nos colocar com os pés no chão e continuar a trabalhar com muita humildade, que ainda não conseguimos nada. Foi um momento bom nosso e para manter este momento bom é preciso muito trabalho. A organização da Liga Moçambicana de Basquetebol faz um balanço positivo de todo o percurso da competição. Estamos aqui para ajudar a Liga Moçambicana de Basquetebol a desenvolver o basquete, a trazer de volta as equipas que já deixaram de jogar. Queremos ver o basquete desenvolver-se e tornar-se sustentável. Esta classificação é a classificação que resulta dos jogos. Os jogos ditaram essa classificação e eu acho que esta é a justeza e a justiça dos resultados que houveram. A equipa sénior masculina da Politécnica reconquista assim a medalha de bronze conquistada no Nacional de 2016, ano que pela primeira vez chegou ao pódio da competição. Este ano é igualmente especial para os estudantes por terem ganho a Taça Maputo após vencerem o Ferroviário de Maputo. Agora a literatura. O Brasil distinguiu hoje o escritor moçambicano Ngulani Bacacossa com a Ordem de Rio Branco, uma das maiores condecorações do país. Francisco Isao Cossa, ou simplesmente Ngulani Bacacossa, recebeu esta quinta-feira a insígnia Ordem de Rio Branco, que reconhece os 30 anos de carreira literária, desde a publicação de Walalapi em 1987, considerado o primeiro romance histórico moçambicano. Bacacossa considerou a insígnia uma vitória às letras nacionais. Gostaria, em nome dos meus colegas das letras e das artes, de gratular o seu incondicional apoio e apego às letras e artes de Moçambique. E é gratificante ao mesmo tempo vermos jovens que se entregam a esta atividade, não são empresários, não sonham com Rolls Royce, não sonham com nada, têm a literatura como escopo e como o objetivo
objetivo maior da sua vida. O embaixador do Brasil, Rodrigo Soares, considerou a condecoração do autor de Orgia dos Loucos importante, pois se trata de reconhecimento de um homem que se dedica a uma escrita que se serve da história de Moçambique. Creio que a obra de Ungulane e sua importância para a literatura dispensam apresentações. Bastaria dizer, por exemplo, que o belíssimo Ualalape, escrito por Ungulane quando tinha apenas 30 anos, foi considerado um dos 100 livros mais importantes da literatura africana do século XX. Por seu lado, o Ministro da Cultura e Turismo considerou a indicação do escritor, a Ordem de Rio Branco, um momento único para aqueles que têm se destacado através da escrita. Há uma questão interessante em Ungulane, que ele costura a nossa história, vai buscar o passado e torna-o tão presente como se nós estivéssemos a viver hoje. Ungulane Bagakossa Nomi Tsonga, de Francisco Isaú Kossa, nasceu a 1 de agosto de 1957 em Inhaminga, distrito de Xeringoma, em Sofala. A sua obra, o Ualalape, foi considerada em 2002 um dos 100 melhores romances africanos do século XX. Destacam-se ainda, nas suas publicações, Os Sobreviventes da Noite, Choriru e Ngungunhana. A Benga Entretenimento realizou ontem um debate sobre a caça furtiva em África e o mesmo juntou cantoras internacionais que são embaixadoras da Women to Africa nos seus países. Esta iniciativa visa incentivar práticas sustentáveis no continente africano, promover o empoderamento das mulheres nas comunidades através de simpósios, seminários educativos e concertos musicais. Para além da troca de experiência entre os painelistas, o evento teve o objetivo de oficializar a cantora Lisa James como embaixadora da Women to Africa. Se nós olharmos para esta situação e não fazermos nada... Lisa James, na sua intervenção, destacou os aspectos mais importantes deste projeto. O que nós queremos fazer é criar um movimento em prol de mudança com relação a um determinado problema. Neste momento nós estamos a falar da luta contra a caça furtiva, que o nosso maior objetivo é, através do nosso talento, através da nossa música, através do que nós sabemos fazer, nós queremos consciencializar a população. Por seu lado, o representante do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Feijó Kaleng, disse que é uma iniciativa louvável, porque através da arte é possível transmitir boas práticas à sociedade, principalmente quando o assunto é caça furtiva. Tenho a parabenizar a iniciativa, primeiro porque estamos a dizer que reunimos aqui cantoras nacionais e também internacionais, o que significa um intercâmbio que pode trazer resultados bons quando estamos a lidar com questões que têm a ver com o combate à caça furtiva. Refira-se que a Women to Africa visa erradicar os fenômenos globais que afetam as vítimas da pobreza no continente africano, como o analfabetismo, a degradação do meio ambiente e outros males que constituem entrave para as mulheres no continente. E ainda dentro desta iniciativa, Lisa James vai reunir divas de vários países africanos para um só concerto em Moçambique, a ter lugar no Gil Vicente neste sábado. O fim do jornal, informação e análise em modo permanente para acompanhar na SCV Notícias. Embarque conosco. Boa noite, bom fim de semana.